Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde à senhora, ao Senhor, que é alcançado por intermédio desta programação. O programa, a Palavra do Reino. Esse amigo que vos fala, pastor João Batista, que foi levantado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para estar anunciando, apregoando as boas novas, ensinando sobre a volta do Senhor Jesus, como será a sua vinda, o seu reinado na face dessa terra. Eu gostaria de começar esta programação realizando uma oração junto com a senhora, com o Senhor que é da fé, que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Coloque aí as mãos em seu coração, feche os seus olhos, ore comigo, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, é santo, é poderoso e nós unimos a nossa fé para te adorar. Esta dona de casa, este trabalhador, este jovem, esta jovem, participa conosco porque crê no poder da oração. Eu sei, ó Pai, que o Senhor Jesus está assentado à tua destra, nos representando, intercedendo por nós. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor possa estar alcançando cada vida que ouve essa oração. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, esteja trabalhando na mente, no coração e com a tua luz esteja dissipando as trevas. Senhor, que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Não deixa faltar o alimento neste lar, não deixa faltar o amor nesse casamento, não deixa faltar o suprimento das necessidades nessa família. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas com bom ânimo nós vencemos este mundo, pois contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Pai, eu coloco esta vida que me assiste agora e ora comigo ao Senhor. Eu coloco em tuas mãos este lar, esta família, para que seja feita a tua vontade, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. É um prazer enorme poder estar junto com você nesse horário agora, diretamente aqui da TV Caraça. E eu gostaria de pedir um minutinho da sua atenção para nós estudarmos a palavra de Deus, para nos alimentarmos do maná celestial, para nos alimentarmos de Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo seja formado dentro de nós. Você há de concordar comigo que muitas são as pessoas que entram dentro de templos religiosos, entram vazias e saem vazias. Como assim? Entram como a velha criatura e saem continuando sendo a velha criatura. E por isso hoje em dia o evangelho se encontra tão escandalizado. Hoje em dia os cristãos sofrem muito, uns pagam pelos outros por causa da debilidade, da fraqueza, da falta de espiritualidade, da falta de conhecimento de muitos irmãos. Por quê? Porque não têm conseguido contatar a Deus, não têm conseguido se alimentar de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento que eu, a senhora, o Senhor, devemos buscar para nos saciar, para nos encher, para nos fartar, para nos fortalecer, para nos alimentar. Hoje, continuando a pregação, o estudo que temos feito há 2 programações, iremos avançar em Hebreus,
capítulo 7, abra sua Bíblia aí agora, Hebreus, capítulo 7. Hoje nós vamos dar continuidade ali no versículo 20, Hebreus, capítulo 7, versículo 20. Fique, enquanto abre a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu celular, com este louvor abençoado que a produção vai soltar aí agora. O homem prudente. Mas ele firme sobre a rocha permanecer. Graças a Deus, olha só que louvor lindo. O homem que ouve a palavra de Deus e a pratica será comparado ao homem que edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E veio a tempestade, a ventania, os rios transbordaram e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. Meu irmão, minha irmã, o que firma a gente em Jesus não é placa de igreja, não é religião, não é elementos. O que firma a gente em Jesus é conhecer a sua palavra e praticá-la. O que firma a gente no Senhor Jesus é buscar o conhecimento, a revelação por intermédio do Espírito Santo de Deus, Do Espírito Santo, buscando clareza nas Sagradas Escrituras, para que possamos praticá-la, para que possamos seguir os passos do Senhor Jesus. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 20, diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Olha só o pregador, o escritor dessa carta aos Hebreus, batendo novamente nessa tecla, aonde foi o próprio Deus que jurou e disse que não se arrependeria, mas enviaria um sacerdote eterno, um sacerdote que o seu sacerdócio, o seu reinado é para sempre. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele pisou a planta dos pés nessa terra há mais de 2000 anos atrás. Ele foi morto pelos religiosos, ele morreu pelos nossos pecados. No terceiro dia ele ressuscitou, ele foi ascendido, assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele está assentado à destra de Deus. E ele é o sacerdote eterno, mesmo 2000 anos depois, eu e você podemos orar no nome do Senhor Jesus, podemos ter a certeza que o Senhor Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é a ligação. É isso que este estudo que nós temos feito neste programa Palavra do Reino quer te mostrar. O teu acesso a Deus não é azeite, não é água, não é rosa, não é cajado, não é terço, não é Maria, não é José. O teu acesso a Deus é Jesus Cristo. Ô produção, pelo amor de Deus, coloca aí na tela o que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Coloca. Esse versículo tem que entrar, olha aí na tela agora, olha esse versículo, isso tem que entrar dentro de você, crente, cristão,
católico, você que ama a Deus, você que ama Jesus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Quem é? Jesus Cristo. Olha aqui para mim, por gentileza. O acesso que você tem a Deus é aberto. E é por intermédio do Filho dele que morreu pelos teus pecados. O que te impede de orar agora, de adorar a Deus? O mal, o inimigo está te acusando por causa de algum pecado que você cometeu? Mas Jesus Cristo, ele é o advogado fiel que pleiteia a tua causa, que luta por você, que morreu pelos teus pecados, que quando o diabo ele tenta te acusar dizendo não atende a esse, não atende àquele porque tem pecados. Então o Senhor Jesus Cristo vira a Deus, nosso Criador, e fala, pode atender a Ele, Pai, porque eu morri pelos pecados dele. Aleluia. E isso é muito forte, essa é a verdade. O próprio Deus jurou que ele seria sacerdote para sempre. Agora vamos no versículo 22 de Hebreus capítulo 7. Coloca aí na tela, produção. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ou seja, a aliança que o homem pode ter hoje com Deus não é uma aliança alimentada por doutrinas humanas, por dízimos, por campanhas. É uma aliança que é sustentada, que o fiador é Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou por nós. Você consegue conceber essa informação? Você consegue se alimentar dessa pregação, dessa palavra, desse alimento? Veja bem, Ele é o fiador, Jesus Cristo. Ninguém pode te impedir de ter acesso a Deus, porque o fiador é o Senhor Jesus. Vou te dar um exemplo. Ali na Igreja de Cristo, aqui na cidade de Santa Bárbara, aqui na rua Tiradentes, número 95, no bairro Santa Terezinha, nós temos ali um salão alugado, para pregarmos o Evangelho às igrejas de Deus, porque a igreja é todo aquele que se reúne no nome do Senhor Jesus para adorá-lo. Então nós temos ali um templo, para anunciar as boas novas. Aquele templo só está aberto, a gente só conseguiu alugá-lo porque irmãos dispuseram o seu nome para nos ajudar como fiadores. Ou seja, se nós não tivéssemos alguém como fiador para alugar aquele templo, nós não poderíamos estar ali. Eu não tinha condição própria para estar alugando aquele templo sozinho. Precisei de fiadores. Da mesma forma, o ser humano não consegue sozinho salvar a sua alma. Tem gente que pensa que é salvo porque dá dízimo. Tem gente que pensa que é salvo porque não falta um domingo à igreja. Tem gente que pensa que é salvo porque faz votos com Deus ou porque abriu mão do cigarro, da bebida, das drogas. Mas a salvação não está nas nossas obras. A salvação está na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o fiador da nova aliança. Ele é o fundamento que sustenta as nossas estruturas, que sustenta a nossa vida com Deus. Você tem que entender, para ser um bom cristão, para ser um bom filho de Deus, que existe o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça fala da salvação que é te dada de graça, porque Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. O evangelho do reino fala do galardão, da recompensa que você, uma vez que é salvo, você pode conquistar por intermédio de boas obras.
Então, quando você contribui na igreja, quando você abre mão do pecado por amor a Deus, você não está pagando pela sua salvação, você está aumentando o teu tesouro no reino dos céus. Será que isso fica bem claro? Será que você consegue entender isso? A salvação foi te dada de graça, mas o reino dos céus é tomado por esforço. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, ou seja, muitos são lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Porém, poucos são aqueles que têm boas obras nessa vida carnal, obras que agradam a Deus, obras pelo Espírito Santo, para quando o Senhor Jesus voltar, então ter recompensa, ter um galardão, reinar com Cristo. É isso que esse versículo está dizendo, que Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Versículo 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Olha só, no judaísmo eram levantados muitos sacerdotes. Por quê? Porque eram sacerdotes humanos, que com o tempo a sua carne se corrompia, enfraquecia, adoecia, morria. Então eles tinham que ser substituídos. Porém, hoje que nós temos o sumo sacerdote, que veio da vida incriada, que foi colocado no ventre de Maria por intermédio da substância divina, do Espírito Santo. Ele é eterno, ele não precisa ser substituído. Ele é a nossa ligação com Deus, é o que a palavra de Deus está dizendo. O sacerdócio dele é imutável, não muda, irmãos. A Bíblia não se desatualiza. Pode-se passar mais 10 gerações até a volta do Senhor Jesus. A Bíblia, ela continua sendo o ensinamento de Deus para que tenhamos ligação com Ele. O Senhor Jesus continua sendo o sumo sacerdote, o único caminho, a única verdade que pode nos trazer vida eterna. Continuando, versículo 25. Não sei se eu prego o versículo 25, não sei. Isso aqui é um tesouro imenso, não sei se eu prego um negócio desse, não sei se você que está em casa está prestando atenção na pregação. Inclusive, eu até vou pedir para a produção disponibilizar hoje, para a gente ver quem tem acompanhado a pregação, né? A Palavra do Reino, esse programa aqui na cidade de Santa Bárbara, tá? No Facebook, no YouTube, não vale não. É você que está vendo pela emissora de TV Caraça. Olha o meu WhatsApp aí, ó. Meu número particular, 31 97579 1844. Vou deixar por um tempinho, vou continuar a pregação, o WhatsApp vai ficar aí. Eu quero que você que está interessado na palavra, você me mande o seu nome e da onde você está assistindo essa pregação, tá bom? Eu quero receber uma mensagem sua para ver quem tem se alimentado por intermédio deste programa, as almas que este programa tem abençoado, tá certo? Aí meu WhatsApp vai ficar aí um pouquinho, vamos continuar. Então eu vou pregar, versículo 25, olha só essa riqueza. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meu Deus do céu, meu Deus, será que você entende isso daqui, meu irmão? Olha só, por isso também pode salvar totalmente. Por que a palavra de Deus está dizendo pode salvar totalmente? Porque alguns podem ser salvos pela metade. Ih, agora complicou. Pastor, deu um nó na minha cabeça. Bom, na minha não.
E se você prestar atenção nas pregações que nós temos feito, você vai entender isso daqui com muita clareza. No grego koiné, onde a Bíblia no Novo Testamento foi escrito, existem duas palavras usadas para salvação, que no português é usada só a palavra salvação. Porém, no grego, a salvação escrita com a palavra sozo e a salvação escrita com a palavra soteria. E qual é a diferença? É uma diferença gritante entre a salvação sozo e a salvação soteria. A salvação sozo é aquela pessoa que é livre do inferno. Ou seja, ela confessa Jesus Cristo como Senhor, ela crê que Deus o ressuscitou no terceiro dia e tem a salvação é livre do inferno. E a salvação soteria é aquele que, além de ser livre do inferno, tem recompensa no reino dos céus e vai reinar com Cristo. Então, uma coisa é a salvação, ser livre do inferno. Outra coisa é você, além de ser salvo, livre do inferno, você viver uma vida para Deus e trazer galardão, recompensas no manifestar do Senhor Jesus. Se lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse para você não se preocupar em ajuntar tesouros aqui na terra, aonde os ladrões roubam e as traças corroem, mas se preocupar em ajuntar tesouros no céu, porque lá os ladrões não roubam e as traças não corroem? Então ele estava falando sobre isso, a salvação completa. Ele estava dizendo o seguinte, você que foi salvo, não fica estacionado, estagnado, parado, avança. Agora vive seguindo os meus passos. O Senhor Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Como assim se alguém quer vir após mim? Se alguém quer estar próximo do Pai como eu estou, se alguém quer reinar, como o Pai me deu um reino, eu também darei um reino a essas pessoas. Mas para isso tem que se pagar um preço, e esse preço não é a sua casa, o seu carro, como muitos pastores mercenários têm pregado. Esse preço é o sacrifício vivo, é você viver para a glória de Deus, você viver para exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia. Então ele é poderoso para te salvar completamente, mas para isso você vai ter que deixar ele te tomar pela mão e guiar os teus passos. Você vai ter que deixar de viver uma vida prazerosa nessa carne para viver uma vida prazerosa no Espírito Santo que habita dentro de você. Não é fácil, é muito difícil. Bom, eu me encontro com 29 anos, mais de 10 eu prego o Evangelho e confesso para os irmãos que de uns meses para cá que eu tenho verdadeiramente entristecido a minha carne para fazer a vontade de Deus, porque hoje eu entendo que eu entristecer a minha carne e fazer a vontade de Deus, servir a Ele em espírito, traz galardão para mim no céu. Amontoa tesouros no céu onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Por muito tempo pregando o Evangelho, eu pensava que o galardão eram os tesouros aqui na terra. Por isso, mercadejava a palavra de Deus como era ensinado pela liderança, aonde eu fui explorado, escravizado, usado por muitos anos, mas o Espírito Santo abriu o meu entendimento, Deus, pela sua misericórdia, abriu os meus olhos, colocou o seu entendimento, a sabedoria do alto dentro de mim, para que eu pudesse hoje estar compartilhando com você, né? O WhatsApp está aqui, eu quero saber, você que tem recebido essa palavra e tem entendido da onde você é, manda uma mensagem para o pastor, tá bom? Ô pastor, meu nome é João, meu nome é Antônio, meu nome é Jéssica, eu estou aqui no bairro Santa Terezinha, eu estou aqui no bairro Santa Mônica, eu estou aqui no bairro Manga Nova, assistindo. Manda para mim, tá bom? Continuando a mensagem, né? O versículo 25, coloca aí na tela de novo, por favor. Aqui é um pote de ouro, é muita coisa para nós aprendermos. Diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que vivendo sempre para interceder por eles?
Porque o Senhor Jesus, Ele sabe que enquanto eu e você tivermos nessa estrutura carnal, nós vamos precisar de um intercessor para buscar misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Ele sabe que nós teremos fraquezas, que nós cometeremos pecados, que nós iremos escorregar, cair algumas vezes, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. O filho pródigo se afastou e quando ele voltou, o pai estava com os braços abertos. Glória a Deus. Eu queria poder pregar, né? Coloca aí na tela, por favor, para encerrar a pregação, o que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Olha só. Tá vendo aí esse texto? Leia aí, leia agora. Grava essa parte. Desenvolvei a vossa salvação. Pode tirar o texto agora. Olha aqui para o pastor. Salvo, olha só, você viu em Hebreus 7, salvo completamente, e você viu agora em Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolver a salvação. Então, abra sua mente para a palavra de Deus e entenda que uma vez salvo, eu não posso ficar parado, eu tenho que desenvolver, e desenvolver, no caso, é deixar o Espírito Santo transformar a minha alma, deixar o Espírito Santo fazer com que aquela lagarta, aquela coisa feia, agora se transforme uma borboleta. Ou seja, antes vivíamos a semelhança do Adão caído, agora devemos viver uma vida à semelhança de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Jesus Cristo vive por meu intermédio. Glória a Deus, aleluia! Encerramos aqui a nossa pregação desta semana. Vamos continuar para acabar o capítulo 7, porque nesse programa você aprende Bíblia, palavra de Deus, não heresias e nem doutrinas humanas, mas Bíblia sagrada para alimentar o teu espírito e te fortalecer. Nesses últimos minutos agora, eu faço um apelo, né? A gente já tem estado aí algumas semanas semeando a palavra do reino e não é fácil manter um programa como esse, ainda mais pregando essa doutrina sem mercadejar a palavra de Deus. Quantas são as pessoas que, se a gente falasse que ia mandar, né, um elemento para a casa delas para abençoar em troca de uma oferta, as pessoas por interesse fariam a oferta ou por barganha, mas a gente não trabalha assim. A gente crê que o Espírito Santo é poderoso para levantar pessoas para ofertar com amor, né? Então, desde quando eu comecei a falar sobre esse apelo, o Pix já está aí do lado do seu televisor, faça uma doação de coração. Nós não estamos pedindo a você casa, carro, salário completo, nada disso. Faça o que está dentro do teu alcance, faça aquilo que você pode fazer para honrar o Deus que pregamos e que anunciamos e que servimos por intermédio desta programação. Nós temos, você que deseja ouvir mais da palavra de Deus, nós temos aí uma página no Facebook. Olha só o nome da página, Igreja de Cristo Evangelho do Reino. Olha o tanto de culto que tem aí, ó, o tanto de pregações, o tanto de ensinamentos. Essa é a página deste ministério, Igreja de Cristo Evangelho do Reino. Temos também um canal no YouTube. Vou pedir para a produção congela aí o início do canal, para o povo ver o nome. Olha só o nome do canal, Trabalhando para o Reino e Ser. Agora sim, pode passar, produção. Pode passar agora, por gentileza, mostrando os vídeos que temos, gravações, pregações no YouTube. Glória a Deus. Você que deseja se alimentar mais, dá um pulinho lá na página, dá um pulinho no canal. Se alimenta de Deus, se alimenta da fonte da água da vida, se alimenta do pão da vida. Esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. Hoje a nossa participação ela fica por aqui e eu quero pedir a você um abraço. Posso pedir um abraço? Abra os seus braços aí, por gentileza. Ah, meu irmão, abre os braços, deixa de moleza. Isso, dá um abraço no pastor, seu irmão em Cristo Jesus. Diga, Senhor Jesus,
produção, Pastor João Batista, um abraço, povo de Deus, um abraço bem apertado e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus.